nome de Jesus. E que nesse aprendizado constante que Sim, aqui estamos, possamos de verdade na tua glória, no teu poder, impactar e alcançar, meu Deus, outras pessoas que precisam disso, meu Pai, da tua palavra e da tua presença. Amém. Sim, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar, tá bom? Gente, amartologia, ok? Hoje está quente mesmo. Vamos estar iniciando, tá ok? Primeiro é o significado da palavra, você pode falar, tá ok? Aqui, meu amado, significa errar o alvo, tá bom? Amarte significa errar o alvo. É forte. Errar o alvo. Elogia é estudo, tá ok? Aqui é estudo. Então é o estudo, nas possibilidades igual ao português, o estudo de errar o alvo, que é o estudo sobre o pecado. E aqui ele vai dizendo, Está escrito aqui, né? é isso. Amartologia é o estudo da natureza e das consequências do pecado. O que é pecado? O Novo Testamento descreve o pecado como errar o alvo, transgressão e além do limite, né? Traz como dívida, queda, desordem, derrota, desobediência. Então tem essas outras variantes, tá ok? Essas outras pensamentos do que é pecado. É errar o alvo, é ir além do limite, é como se eu tivesse uma dívida, queda, desordem, derrota, desobediência. Tudo isso pode se dizer que são sinônimos de pecado, né? Tem a mesma conotação do que é pecado. Então quem peca, trazendo para o português, quem peca é o alvo, vai além do limite, está em dívida, ele cai, ele entra em desordem, ele entra em derrota e ele está em estado de desobediência. Tá bom? É forte. Então, qual é a origem do pecado? A origem do pecado, tá ok? A origem como um todo está no próprio Satanás, tá ok? Tá ok? E depois, aí vem o homem, a queda do homem, ok? A queda do homem. Então, se a gente fosse botar numa ordem e falasse, Pedro, quem foi o primeiro a errar o alvo? Satanás, tá ok? Isso aqui está em Isaías, se eu não me engano, é Isaías 27. Ele vai trazer os versículos depois. E aqui é Gênesis 3, tá bom? Gênesis 2 e 3 fala da queda do homem. Então, se a gente pegar para analisar Pedro, quem foi o primeiro a errar o alvo? Satanás. E o segundo? O homem, tá bom? Sim. Se a gente fosse botar numa ordem. Condições pecaminosas em que nasce o homem. Pecado original, ok? Que é a letra A. O pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e de Eva, ok? Alguém tem Bíblia aí? Tem uma Bíblia para a gente ler? A gente vai ler os versículos? Abra primeiro em Romanos 3:23, que é o pecado original, tá ok? Ou seja, ele vai trazer a ideia do pecado de todos nós pecamos, tá ok? A humanidade toda pecou por causa de Adão, tá bom? 23, né? Isso, pode ler. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso, tá bom? Então, esse todos pecaram aqui, ó, em Romanos, né? 3:23, todos pecaram. O que é que ele está dizendo? Ele está falando da carne, do ser humano carnal, Sim. né? O homem como carne. A partir da queda de Adão, todos nós estamos sujeitos a pecar, ok? A gente está tão sujeito a pecar que Davi no Salmo 51 ele vai dizer: em pecado me concedeu a minha mãe. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu nasci e eu já sei que eu vou errar o alvo. Por quê? Todos nós estamos sujeitos a pecar. Se eu fosse mais profundo, eu diria que todos nós pecaremos. Todo ser vivo que pisou na terra pecou. Inclusive todos nós hoje pecamos e erramos o alvo. Né? Por quê? Por causa da natureza caída, do pecado original que começou lá no homem. Então, quando ele fala todos pecaram,
pecado, ele está se referindo, todo ser carnal está debaixo da lei do pecado, não tem como. A gente vai pecar, a gente vai errar o alvo, vamos fazer coisas que não é para fazer. Por mais que a gente tente estar em estado de perfeição, a gente sempre vai estar errando. Então Paulo se inclui, todos nós pecamos. Então aqui é o pecado original, ou seja, o pecado daquele homem, do pecado de Adão, a queda do homem trouxe consequência para toda a humanidade. Pela queda de Adão, toda a humanidade está sujeita ao pecado, tá bom? E agora está tudo acabado? Não, porque em Romanos 5 também a gente vai conhecer o novo Adão. Se for um homem tem um pecado, pelo homem também vai entrar a salvação, que é a gente chama do novo Adão ou do segundo Adão, que é Cristo. Se por um homem toda a raça está condenada ao pecado, por um homem todo aquele que nele crê vai ser salvo por Cristo Jesus, que é o segundo Adão, tá bom? Ou seja, por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a graça. A carne, ela é passada de geração em geração, é o pecado carnal. E Cristo a gente tem que querer, a pessoa tem que aceitar, né? A pessoa tem que querer reconhecer, tem que querer entrar nesse caminho para alcançar essa salvação em Cristo Jesus, tá bom? Então quem fala assim, pecado original, Romanos 3:23, o que Paulo está dizendo? Que todo ser carnal está sujeito ao pecado. Se eu for falar mais, português mais claro todo homem pecará, vamos dizer assim, tá bom? Ou todo homem que veio na face da terra pecou com uma vírgula, quem? Cristo, tá bom? A única vírgula que eu sempre coloco aqui é Jesus. Todo homem pecou, vírgula. Jesus não, tá bom? Jesus não pecou. Foi o único ser perfeito. Então lembra o pecado de Adão e Eva, tá ok? Aqui ele até inverte, tá vendo? O pecado de Satanás e o pecado de Adão. Eu inverteria. Eu botaria primeiro o pecado de Satanás, Isaías 14, 12 ao versículo 14, e Ezequiel 28, do 11 ao 16. E depois eu botaria o pecado de Adão e Eva. Por quê? Quem pecou primeiro? Satanás. Tá bom? Ele pecou primeiro e lá no jardim ele estava lá e fez o quê? Com que Adão e Eva também viessem a pecar, como um tentador. Né? Um dos nomes dele nós estudamos é tentador, ele é chamado também, ok? O que é o tentador? A palavra tentação significa convite. Ele não botou a maçã, né? O pessoal fala que é maçã, né? Eu até brinco, vai botar maçã, então que é maçã. Vamos supor que o fruto do jardim do Éden foi maçã. Ele não pegou a maçã e botou na mão de Adão e Eva, mas ele falou: come, é gostoso, é bom, entendeu? Então isso é tentação. Tentação significa convite. Foi a mesma coisa que Jesus passou em Mateus 4 e Marcos 4, a tentação no deserto. Satanás não obrigou Jesus a fazer nada, ele convidou. Se tu fizer, eu te dou isso. Transforma isso em pão, te joga daqui, sempre convidando, sempre falando. Mas Jesus não foi no papo dele, pelo contrário, Jesus lançou a palavra de Deus, e pela palavra de Deus Jesus venceu a tentação no deserto, tá bom? Então o pecado começou aonde? Satanás. Isaías 14, 12 ao 14, e Ezequiel 28, do versículo 11 ao versículo 16, tá bom? Vocês querem ler um desse aqui? Sim. Vamos ler um desse aqui. Abre aí Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. 12 até o versículo 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Esse, né? Isso. Filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Tá vendo? Qual foi o pecado? Ele não quis ser maior que Cristo, que Deus, não. Ele quis ser semelhante. Isso daí está falando... É Satanás aí. É. Aí está falando de Satanás. Isso aí está falando de Satanás.
Então ele vai dizer como tu era, como era o alvo das tuas vestes, ele vai dizer como tu eras belo, logo tu que habitava, que tinha poder, tu vê que tinha autoridade, tudo isso Jesus deu para ele. Sim. Mas ele, né, o texto-chave aí é, e ele botou no seu coração. Meu amado, isso é muito forte, meu amado. Porque a Bíblia diz que o que vem de fora não contamina o homem, o que contamina o homem é o que vem de dentro. Então, tipo assim, o meu maior pecado, o teu maior pecado é culpa nossa mesmo. Está aqui, ó. A gente alimenta porque a gente gosta. Está entendendo? A gente maquina isso no nosso coração. Como é que a gente tenta lutar? Por exemplo, como eu tento lutar contra o pecado, como você deve lutar? Não tem que lutar com o diabo, não, nem com os outros, porque o papel dele é só dar prato. Dar prato. Tu gosta de mulher, ele vai te dar mulher. Se gosta de homem, ele vai te dar homem. Se tu é doido por mim, ele vai oferecer dinheiro para ti. E vice-versa. Ele vai te dar prato. Tu tem que te conhecer e dizer, não, tá aqui, ó. Tem que orar, clamar e buscar para Deus arrancar. Então a gente não tem que botar, né? Eu sempre falo, eu sou consciente dos meus pecados e eu falo, Senhor, arranca, tira, porque não é de ninguém não, é da minha natureza carnal, é a minha carne que ama e o meu coração que deseja. E a gente tem que lutar para arrancar. O pecado de Satanás estava no coração, tá bom? Tem um outro versículo lá também que vai falar que é ainda até mais forte, tá bom? Então o pecado original estava aí, ó. Satanás, e foi aonde? No coração. Ele só desejou, ele só quis ser semelhante a Deus, irmão. Foi o suficiente, né, para Deus lançar. Vê que ele falou que ele caiu, né? Aí dá a ideia do quê? Aí os teólogos trazem a ideia de o quê? Que Satanás foi expulso. Eu já vi pregador dizendo que ele estava nas potestades, não estava no terceiro céu, porque no céu não pode ter pecado. Né? Então ele já estava nas potestades, tem algumas vertentes teológicas, tá bom? Mas aí são detalhes. O que importa para a gente é o quê? É a ideia original. Qual é a ideia original? Pecado nos afasta e nos tira do céu, nos afasta da presença de Deus, que foi o que aconteceu, tá bom? Com o inimigo das nossas almas aí, tá ok? Então procede do coração. E depois, Adão e Eva. Abre aí para a gente, irmão, Gênesis 2:16 e Gênesis 3, ao versículo 4. Está aqui o que fala do inimigo aqui é Isaías 14, né? Isaías 14, né? 14, 12 ao 14. E aqui é Gênesis 3, 4, do 4 ao 6. E 2, letra A agora, a gente vai ver, a gente inverteu, a gente falou primeiro do B, agora a gente vai falar da letra A aqui, que é Adão e Eva, Gênesis 2:16. Leia para mim, irmão, Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Pode continuar, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Somente até aí, tá bom? Aí, o que Jesus está dizendo aí? Morte espiritual? Sim. Espiritual, não está falando de morte carnal. Porque eles morreram depois que eles comeram? Não. Tá bom? Mas eles ficaram sujeitos completamente à morte. Que morte é essa? Pecado, tá bom? Por quê? O pecado, gente, se eu falar assim, Pedro, o que é o pecado? O errar o alvo. Eu posso botar um sinal de igual aqui, ó. Ele é igual à morte. Sempre lembra disso aqui, ó. Pecado é igual a morte. Não morte física. Ele mata também fisicamente, o cara fica arrasado. Mas principalmente espiritual. Porque quem está morto espiritual, ele está o quê? Distante de Deus, meu amado. Então, o que o pecado faz? O pecado faz tu errar o alvo, consequentemente ele te mata e tu fica distante de Deus. Por quê? Porque ele é vida. Então, se eu estou longe dele, a gente morre, né, meu amado? É uma luta. Então, qual é a nossa luta? Tentar vencer, se errar o alvo, para a gente não morrer, para não ficar distante de Deus. Quer ver uma coisa? Quando a gente pega, a gente erra, não quer vir nem para o culto. Porque o pecado faz isso com a gente, irmão. Quando eu digo, eu já pequei, já errei, porque eu não vou nem para o culto hoje, que eu não sou digno de nada.
Por quê? Porque o pecado ele quer fazer isso com a gente. Aí entra o que? O sangue. Né? Bem aqui entra o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Que nos justifica. Se ele me justifica, o que é justificar? É dar legalidade para o pecado? Não. É perdão. É Deus dizendo, tu pecou, mas o meu sangue tem poder para pagar todos os teus pecados. Ok? Só que ele tem tanto poder que ele não só apaga os pecados, mas ele te dá graça, ele te dá favor merecido, e ele o que? Te reconcilia com Deus. Então é por isso que Jesus também é chamado o quê? Daquele que nos reconciliou. Aí a gente vai lá para uma matéria de quê? De cristologia. Lembra daquela questão? O que é propiciação? Vocês lembram? Vocês até escreveram? O que é propiciação? E o que é expiação? Vocês lembram? Foi quando o quê? Onde Deus se colocou, Jesus morreu no nosso lugar, tá ok? Para acabar com essa ira que Deus tinha a nosso respeito, e ele fez expiação, ele nos reconciliou, né? Vocês lembram que vocês escreveram? Reconciliação, a resposta? Então o que? Esse foi o papel de Cristo, tá bom? Então, quando Jesus falou assim, ó, se comereis, morrerás, ele está falando disso aqui, ó, vai se afastar de mim, vão ficar distante de mim, tá bom? Essa é a ideia. Lê agora o 3, 4 a 6. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Viu? Então aí é o pecado da queda do homem. Qual é a palavra-chave aí? A palavra-chave desse texto eu vou dizer para vocês. Sabe onde está? No desejo. No desejo. Tá bom? Porque a palavra desejo é mesmo do que? Quando a gente fala de desejo, a gente fala de vontade, de querer. Tá ok? E a Bíblia nos ensina o quê? Que tudo que se deve guardar, guarda no teu coração, porque dele procede a saída da... Traduzindo, da onde vem o desejo? Coração. Por que tu está falando isso, Pedro? Porque eu quero que vocês entendam que uma das coisas mais importantes que nós temos é isso aqui, ó. Guardando isso, meu amado, pode ter certeza que tu vai estar num caminho muito, muito, muito bom, guardando o teu coração. Ira vem daqui, ódio vem daqui, pecado vem daqui, tudo vem daqui, ó. Se guardou aqui, ó. Né? Tem quando a pessoa, eu desabafei. Não, tu não desabafou, tu falou que estava aqui. Tudo a gente guarda aqui, ó. E é o centro da vida do ser humano, inclusive o pecado. Só que se tu habitar isso aqui de Cristo, se tu encher isso aqui da presença de Deus, logo tu vai externar o quê? Não vai ter mais mágoa, rancor, tristeza. Daqui vai vir paz, longanimidade, domínio próprio, temperança, mansidão, nova criatura, cheio do Espírito Santo, vontade de fazer obra. Então, tudo provém daqui. Por isso a gente fala assim, Deus não quer meu... Né? Tinha um ditado popular que a gente falava, Deus não quer meu coração porque Deus não é açougueiro, né? Que a gente falava. Porque as pessoas não entendem o que é isso. Porque realmente, se eu fosse falar, o que Deus mais quer de nós é o nosso coração. Só que a pessoa não entende que o coração é a saída da tua vida. Se ele tem o teu coração, ele tem os teus olhos, ele tem a tua boca, ele tem os teus tatos, ele te controla por completo, gente. Tá bom? Então, isso é fundamental na nossa vida. Então, sempre quando tu olha assim, eu guardo meu coração, guardo meu coração. Tá magoado? Tá aqui, ó. Ora, guarda aqui. Pecou, o desejo estava aqui, ó. Pode ver quando tu... eu briguei, Pedro, por fulano. Talvez tu já tinha alimentado isso no teu coração, ó. Não, eu já tinha falado que mal deve acertar esse bicho. Que o pessoal fala, já tinha guardado há muito tempo. Tá bom? Pecado, por exemplo, pecados conjugais, homem e mulher. Já tinha, mano, a gente já olhou, já tinha, ó, desejado há muito tempo. Só foi a oportunidade para a gente ir lá e cair.
É verdade, quando tu parar para te analisar, tu vai ver que é verdade. A gente já alimentou aqui, então a gente tem que orar para Deus o quê? Arrancar, para Deus tirar, de jogar por terra, para o nosso coração só ter espaço para o Espírito Santo. Então, de Satanás foi aonde? Coração. E do Adão e Eva? Também, gente. Coração. Desejou, porque já estava no coração. Traduzindo, eles passavam no Éden e olhavam, muito provavelmente já estavam alimentando aquele desejo. Quando a serpente falou, imagina a Adão falando, eu não te falei que era para te comer. Porque já tinha o que? Alimentado. Tá bom? Então, primeiro, ali eu investi, tá bom? Satanás e depois a queda do homem, tá ok? Aí vai falar agora da hereditariedade do pecado, né? Porque vai passar de geração em geração. Abre aí para mim, irmã. Romanos 5, do 12 ao 8. A gente vai falar muito disso aqui, porque isso aqui é a base mesmo da martiologia, tá bom? Do que é o pecado. Se tu entender isso aqui, meu amado, tu vai praticamente entender qual é a base do pecado mesmo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Viu, gente? Então o que ele está dizendo aí? Foi o que eu já falei. Primeiro, por um homem entrou o pecado. Se por um homem entrou o pecado, Jesus veio para trazer a salvação, para trazer vida, e vida com abundância. Ó, então, quando ele fala que o pecado, que a morte reinou desde aqui, ó, é porque a partir do momento que o homem peca, que Adão e Eva pecam, a partir que Adão e Eva pecam, a morte tem legalidade. Entendeu? Quando ele fala de morte, que morte ele está falando? Espiritual. Tá bom? Que nos afasta de Deus. Logo, se eu for mais profundo, se me afasta de Deus, o que eu estou falando? Do inferno, meu irmão. Do próprio Hades. Entendeu? Então, a morte, ela tragava para nos afastar completamente de Deus. E ela continua tragando até hoje. Tá bom? Só que qual é a única diferença? Que hoje, quem está em Cristo, ela traga a carne. Por exemplo, todos nós aqui enfrentaremos a morte um dia. Ela vai tragar a nossa carne, enfrentaremos a morte. Porém, quando ela vier, ela não vai poder levar a nossa alma. Por isso que Paulo vai olhar para ela e vai dizer: morte, cadê teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Quando a morte olhou para Paulo, ela falou: vou levar tua alma. E Paulo falou: não pode. Por quê? Porque eu tenho Cristo Jesus e estou justificado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se antes a morte nos afastava de Cristo, hoje a morte me aproxima de Cristo, meu irmão. Isso é maravilhoso. Então, pastor, eu não acredito
naquilo que os cristãos têm mania de dizer, nós cristãos. O pecado, o diabo me levou a pecar. O diabo fez isso, o diabo fez isso comigo. Então, assim, você dá glória para o diabo e esquece que o seu eu é o que leva você a pecar, os seus desejos, como está aqui, não é isso? Sim. Então, todas as coisas o cristão tem mania de culpar o diabo. Isso. E eu não concordo. É como eu falei, ele tem a parte dele, tem, porque ele é aquele velho amigo que te convida para roubar, né? Já dizia o pessoal, se tu não tivesse essa amizade, tu não tinha ido por esse caminho, né? Ele é aquele amigo que te ajuda o quê? A despertar as tuas vontades carnais, né? Aqueles desejos carnais, porque realmente tem gente que se não tivesse certas amizades, seria uma pessoa melhor, mas aquela amizade faz tu ser uma pessoa pior. Então eu costumo dizer que Satanás é como se fosse esse teu amigo cruel. Por quê? Porque ele vai despertar em ti a perversidade, ele vai despertar em ti a vontade de roubar, de matar, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Tem aquele amigo que teu fala, não, fuma aí, não dá em nada. Aí tu não quer, mas ele está te oferecendo, tu não tem força para lutar com aquilo, tu acaba cego. Mas aí é onde entraria o domínio próprio, né? Mas não entra nisso. Aí complica. Aí, qual é o nosso problema? Que sem Cristo nós já estamos fadados ao quê? A pecar. Ou seja, a carne ama, meu amado. Isso. A carne ama o pecado. Aí a gente não tem Cristo na nossa vida, meu amigo, tu vai te abraçar com o pecado até não querer mais. Que foi o que aconteceu com muitos de nós aqui. Alguns se abraçaram com prostituição, com cigarro, com bebida. Sim. Porque a carne gosta e ofereceu, a gente não tinha filtro. Eu vou me abraçar e vou me embora com esse negócio aqui. Só que lá na frente a gente viu que estava nos afastando não estava trazendo alegria, mas estava trazendo morte. Aí o que a gente fez? Nós temos que mudar de vida. Aceitamos Jesus e hoje estamos reconciliados com Cristo Jesus. Né? Foi isso que Deus fez na nossa vida. Tá bom? Então, a hereditariedade do pecado. Se quando um homem pecou, ela foi passando de geração em geração, mas também, assim como Cristo morreu, todo aquele que entregar sua vida para Cristo também vai alcançar a salvação. Tá bom? Então, tem esse outro lado. Aqui ele vai falar de mandamentos e do pecado, tá bom? Ele vai trazer uma ênfase aqui, dizendo que os dois maiores mandamentos é amar a Deus e amar o próximo com si mesmo, e os dois maiores pecados estão na falta de amor próximo e a falta de amor a Deus, né? Então ele já está trazendo uma ideia aqui que, tipo assim, é válida, mas eu não faço tanta questão, porque para mim não existe assim uma maior pecado. Eu não tenho essa linha de pensamento aqui no que ele traz. Para mim tudo é pecado. Pecado é pecado. Para mim não tem esse negócio de o teu pecado é maior, o teu pecado é menor, o teu pecado é menorzinho, o teu pecado é maiorzinho. Não. Tudo é pecado. O que diferencia um pecado do outro? Consequências. Tá bom? É diferente a consequência de um furto com a consequência de um assassinato. Tanto na lei brasileira como no mundo espiritual. Tá bom? Os dois vão ser presos. A diferença é que a consequência de um pode ser 5 anos e a consequência do outro 30. Entendeu? Mas todos os dois erraram. Tanto é que na cadeia que está o traficante, está o assassino, está também o cara que roubou lá no supermercado. Entendeu? Todos estão no mesmo lugar, mas a consequência é de fé. Assim eu classifico o pecado. Não existe pecadinho, tudo é pecado. O que vai diferenciar é a consequência dele para a tua vida. Tá bom? Cada pecado traz uma consequência diferente para a nossa vida. O mentiroso, ele vai trazer uma consequência diferente. O adulto é diferente a consequência. Né? Por exemplo, eu conheci um cara que a luta dele do pecado, ele era hack, era não roubar os outros. Já pensou ter essa luta? Porque ele falava assim, eu com esse celular que eu consigo o dinheiro que eu quiser, que eu consigo invadir conta aqui do meu lado e pegar, roubar os outros. Então, cada um, e aquilo vai trazer consequências diferentes para a vida dele. E assim sucessivamente, tá bom? Então, eu não costumo dizer que não existe pecadinho nem pecadão. A minha linha de pensamento é o quê? Tudo é pecado. O que diferencia é a consequência do pecado.
Cada consequência é diferente uma da outra, tá bom? O que mais que a gente pode vir? Vai aqui para o outro lado. Vamos aqui passar aqui para a parte... Deixa eu ver aqui uma parte, se tem uma mais parte importante aqui. Aqui a gente vai falar da lei, mas vamos aqui para a natureza do pecado, página 15, lá no começo. Natureza do pecado. Vamos lá, natureza do pecado. Alguns dizem que o pecado é ruim porque ele traz mais consequências e existência ao homem. Assim, a santidade torna-se recomendável porque é mais saudável e não porque isso é que o homem deve a Deus, tá bom? Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que a natureza do pecado, né, ela traz consequências ruins para a vida do homem. Então, ele está dizendo que a gente tem que se santificar porque é mais saudável, e não porque isso é um dever a Deus, tá bom? Então, aqui ele está trazendo a ideia de santificação, né? Porque, Pedro, por que a gente se santifica? Santificar é se separar para Deus, é se aproximar de Deus. Então, a gente se aproximando de Deus, logo a gente vai estar distante do pecado, tá bom? Então, tem até aquele ditado popular, né? Mente vazia é oficina do diabo, né, que a gente fala. Por quê? O camarada não está fazendo nada, está parado, ele está mais propício a ser atacado e tentado por Satanás, tá bom? Agora, se ele está com a mente dele ocupada, está se santificando, louvando, lendo Bíblia, está se aproximando de Deus, nos seus tempos vagos, a tendência é o quê? Ele está em processo de santificação, tá bom? Então, a santificação não é algo que a gente deve a Deus, é algo que é bom para a gente mesmo, porque ele vai nos ajudar a estar perto de Cristo e longe do pecado. Agora ele vai trazer aqui o que não é pecado. Segundo a Bíblia, o pecado não é, ponto A, oriundo do corpo físico do homem, tá vendo? Desde o tempo de Agostinho, uma parte da igreja tem entendido que o nosso corpo é essencialmente mau. Ele existe duas provas que isso não é verdade. Somos convocados a apresentar nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então ele vai trazendo duas ideias aí. Ele vai trazendo que a culpa não é do corpo físico como um todo. Por quê? Porque ele vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o nosso corpo é um sacrifício vivo diante de Deus. Então, como é que eu vou dizer que o corpo não presta, se Deus está dizendo que o nosso corpo é um sacrifício vivo e é templo do Espírito Santo? Então, isso é uma ideia errada. Então, a gente não pode chegar aqui dizendo, eu não presto mesmo, eu estou dentro desse corpo que não presta. Não, é uma ideia errada. Por quê? O teu corpo é templo do Espírito Santo e é sacrifício vivo para Deus. Então, essa ideia é uma ideia errônea, errada, tá bom? Oriundo, que mais ele vai dizendo? Não é oriundo do corpo físico, tá bom? Letra B. Oriundo de fraquezas e limitações. Muitos cristãos rejeitam as limitações da sua humanidade como se fosse pecado. Jesus não apenas sujeitou a facilidade humana, como foi crucificado em fraqueza. Segundo a Bíblia, o pecado é um ato de rebelião contra Deus, caracterizado por, a gente vai trazer outras vertentes aqui, tá bom? Então, o que mais ele está dizendo aqui? Que a gente não peca também pela fragilidade do corpo humano. Não, eu pequei porque eu sou magrinho. Não, pequei porque eu sou gordo. Não, pequei porque eu não consigo levantar 100 quilos. Não, eu pequei porque eu não sou ruivo. Não, pequei porque eu sou moreno. Não existe isso. Não, para mim é mais difícil pecar. Por quê? Porque eu sou baixinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então, fraquezas do corpo humano, limitações, né, oriundas do corpo, não significa, tá bom, que a gente está sujeito a pecar. Me dá outro exemplo aí. Eu pequei porque eu estava com sede. Eu pequei porque eu estava com fome. Eu pequei porque eu estava no deserto e estava muito sol. Então ele vai dizer, eu pequei porque eu estava com sono. Então, isso aí, meu amado, não representa brecha para pecar, tá ok? Por que ele traz isso? Porque muita gente já vem dizer, não, eu pequei porque estava passando fome, né? Tive que meter um assalto, não teve jeito. Meu amado, isso não é desculpa. Limitações do corpo humano não são desculpa para pecar, tá bom? Porque o próprio Cristo passou fome, passou sede, não tinha de reclinar a cabeça,
Ele sofreu tudo que um ser humano pode sofrer em limitações físicas, mas ele não pecou, tá bom? Então isso daí é, como diz o cara, é desculpa fiada, né? Não é motivo da gente pecar. Um ato de rebelião contra Deus, cara, então ele vai dizendo que o que é pecado é um ato de rebelião contra Deus. Então quando a gente peca, a gente está se rebelando. Rebelar é o que? Rebelde. Rebelde vem da palavra desobediente, ou contra a vontade de alguém. Eu me rebelei contra a vontade do meu pai, da minha mãe, tá bom? Então a rebelião vem disso, de confusão, de não obedecer, tá bom? Ou não estar de acordo com a vontade de alguém. Por exemplo, quando a gente fala assim, teve uma rebelião no presídio. Por quê? Eles não estão de acordo com a vontade do presídio. Eles fazem uma rebelião porque eles querem mudança. Mais ou menos isso. Então, quando a gente peca, a gente está se rebelando contra a vontade de... A gente está dizendo assim, isso não é bom, né? Inclusive, né, o pessoal que é meio ativista, né? Eles não gostam muito do cristianismo por causa disso. Vocês impedem o corpo humano de ser livre. O homem tem que se descobrir, né? Eles falam que a gente é um retrocesso com a humanidade, né? Então tudo isso, né, é uma ideia errada. Por quê? Se Cristo botou o crivo, ele botou a ética, é porque ele sabe que tem caminhos que são para perdição, meu amado. Tu acha que eu vou me relacionar com um homem, depois com uma mulher, depois com um cachorro, depois com um burro, depois com uma árvore para me descobrir? Pelo amor de Deus, meu irmão. Porque é isso que muitos estão fazendo. É verdade. É verdade. Tem gente que se relaciona com animais, tipo, para tentar se descobrir. Meu amado, vai descobrir uma doença, isso sim. Então, gente, é rebelar mesmo contra a vontade de Deus. Por exemplo, Deus falou, Deus botou para a gente ter uma só esposa, aí a gente quer ter muitas esposas, a gente quer se rebelar. Por quê? Porque não, é errado, é um pensamento retórico, isso não é da vontade de Deus. Né? Então, quando a gente peca, a gente está se rebelando contra a vontade de Deus. Pastor, não que eu queira ter várias esposas, mas e aquele país que o homem tem várias esposas? É contra a vontade de Deus. Né? Aí o que acontece? Dentro da lei dele, não é errado. Por quê? Porque lá é aceito a poligamia, né? Então, para nós aqui isso é cultural. Por exemplo, se o senhor mudar para lá, o senhor pode ter 12 esposas. O senhor vai estar obedecendo a lei do homem, mas vai estar desobedecendo a lei de Deus. Isso não é uma lei isso é uma lei... Não. Quando a Bíblia fala assim mesmo. De lá não é do Oriente, é de lá do país. Isso. Tem muito país que não pode. Tem os Estados Unidos também. Não pode ter poligamia. Você não pode casar com mais de uma mulher, com mais de duas mulheres. Inclusive aqui é crime, né? A pessoa pode ser até preso, entendeu? Então não pode. Então a nossa legislação é errado tanto na Bíblia como na nossa legislação brasileira. Mas eu vou para a Arábia, né? Minha família descobriu petróleo, vou morar na Arábia. Aí tu vai chegar lá, a lei diz que tu pode ter várias esposas. Tu vai ter várias esposas? Não. Porque só porque a lei de lá te permite, mas a lei de Deus não te permite, tá bom? Uma já dá custo, né, pastor? Imagina de 10. Por exemplo, eu já sofri isso muito com jovem e adolescente. Eu já tive jovem e adolescente que o pai era capoeirista, que o pai era traficante. Sabe o que o pai queria fazer com ele? Queria fazer dele de aviãozinho. Aí tu vai para a Bíblia diz que tu tem que honrar o pai e a mãe, obedecer, e aí? Já pensou? Só que aí a lei de Deus está acima. Ou seja, tu tem que obedecer o teu pai e a mãe, desde que a vontade dele não seja ao contrário à vontade de Deus. Entendeu? Então aí é uma legalidade. Eu falei, meu filho, aqui você tem a legalidade para desobedecer seu pai e sua mãe. Porque eles estão fora da palavra de Deus, eles querem te levar para um caminho que não é de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? É que nem um pastor. Eu tenho um pastor aqui, o pastor falou que eu vou aqui na minha igreja, eu caso com o camarada com 3 mulheres. Tu tem legalidade para sair fora de lá e repreender ele ainda. Porque ele está fora da lei de Deus. Tá bom? Então, o nosso padrão de lei é a Bíblia. É a Bíblia
Aí vem a lei da terra, né? Vem a obediência aos pais, né? As leis do teu estado, ok? Nós temos sorte que a nossa legislação, a maioria de algumas leis é baseada na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, né? Porque senão, meu amado, por exemplo, se legalizar a maconha, vai fumar maconha? E aí? A gente não vai fumar. Se legalizar o casamento de 2 homens lá, falar, pode casar na igreja, a gente vai casar com 2, eu vou casar com outro homem? Não, meu amado, não é porque é legalizado que eu vou fazer, entendeu? O Alexandre de Moraes até quer, né? O nosso crivo é o quê? A palavra de Deus. Tá bom? Esse é o nosso crivo. Então, o que pecado é uma rebelião contra Deus caracterizado por quê? Voluntariedade. Ou seja, o pecado é voluntário, foi o que a nossa irmã falou. Ninguém botou a faca no pescoço de Adão, meu amado. Ele comeu porque ele podia muito bem virar para ele e vai dizer, tu tá doida, mulher, vai para lá com isso. E a Mas não. responsabilidade cai só na costa delas, né, pastor? Aí ele falou assim, eu não me dá, é bom. Ele foi lá e acabou comigo, meu pai. Então, a responsabilidade é o que? Individual. Ah, então a culpa foi da Eva? Não. A culpa da Eva foi dela mesmo. E a culpa de Adão? Dele mesmo. Tanto é que teve consequência para a mulher e teve consequência para o homem. É Deus dizendo, tu vai pagar pelo teu e tu paga pelo teu. Por quê? Porque tu só comeu porque a serpente te ofereceu foi, mas tu comeu porque tu quis. E tu, a mulher que tu me deu me ofereceu. Mas tu comeu porque tu quis. Não tem esse negócio de fulano, de ciclano, não. Voluntário. Pastor, eu acho que a mulher, na matéria como mulher, ela sabe mais que o homem, sabe? Ela dá luz, ela cuida da casa, trabalha fora, coisa que o homem não consegue fazer. Não. De maneira, porque não foi preparado para isso. É igual a mulher, quando uma mulher ela vai ser provedora. A mulher não foi preparada para ser provedora totalmente de uma casa. É por isso que a maioria das mulheres se entrega logo. Isso. Né? Porque eu acredito que o que é para mim, eu vou dar conta de fazer. Agora, o que além daquilo para mim fazer, eu vou fazer, mas eu vou ficar mesmo toda bagunçada. Mas infelizmente, como eu falei, com o pensamento bíblico hoje, né? A vezes a gente pensa, não, é só o casamento, não. Essa linha de pensamento que a senhora falou é bíblico, que para muitos cristãos também hoje é um pensamento retórico. Entendeu? Se eu for falar hoje com uma mulher que talvez a criação dela foi formada para criar, amamentar, cuidar e zelar para o seu lar, ela vai dizer que tu é machista, entendeu? Sim. Então, infelizmente, a gente hoje em dia o mundo está desse jeito, entendeu? Então, a gente, por exemplo, eu procuro ensinar na minha igreja a maneira certa, a mulher se submissa ao homem, não vai ficar gritando em cima da mulher que nem um doido, que ele não é doido também, né? Ser submisso é o quê? É saber que a vontade dele é o que prevalece, desde que, de novo, ele esteja dentro da vontade de Deus. Por quê? Aí tem um marido que chega e fala para ti, olha, eu senti de Deus da gente abrir o nosso relacionamento. Aí tu vai obedecer porque é a cabeça? Não, gente, tá. De novo que eu falei, está fora do plano de Deus. Fugiu da Bíblia. A mulher também tem legalidade para não obedecer aquilo. Eu vou pecar porque eu doido quer pecar. Pelo amor de Deus, meu irmão. Entendeu? Então o crivo é a palavra de Deus. Pois, pastor, eu conheci um casal crente, pastor. A mulher pregava que era beleza. E o rapaz, e o marido dela era um doidinho, que ia para a igreja e tudo. E ele propôs essa situação para ela. Ela ficou horrorizada. Um dia ela aceitou para ver como é que era, porque ela queria o marido dela. Eu falei para ela, minha irmã, você está totalmente errada biblicamente. Aí ela foi olhar, foi ver. Então, assim, aí ela separou dele e tudo por ele, né, e tal. Porém, eu acredito assim, que tudo tem um limite na vida do crente. Existem crentes que acabam aceitando situações por outro. Eu não posso aceitar a situação porque vamos supor, o meu marido quisesse, né? Algumas situações. Vamos fazer isso nessa vida. Então, eu acredito que quando você vê a Bíblia
verdadeiramente existem coisas que é não. Aí não tem como. Não procede, né? E hoje os pastores estão mudando muito. Quer ver uma coisa que está mudando? Antigamente o camarada batia na mulher dele e o pastor passava a mão. Não, irmã. O irmão está em processo de libertação. Né? Hoje em dia, meu amado, os pastores estão pegando a irmã, levando na delegacia para ela fazer o BO, entendeu? Porque realmente errado é errado, tem que ser cobrado. Consequência de pecado. O que é consequência de pecado? Lei Maria da Penha, bateu, vai ter que pagar, meu amado. Tu não quer bater? Ah, eu sou cristão, pois é, não tu vai virar pastor na cadeia, pegar a honra. Aí tu faz a obra e paga pelos teus pecados também. Consequência de pecado. Consequência de pecado é consequência de pecado. Então hoje em dia isso aí tá. Sabe por quê? Mas sabe quando isso acabou? Acabou? Quando os pastores, muitos pastores passando a mão até o cara matar a mulher. Sim. Porque acaba acontecendo isso. Porque numa dessa já meteu a mão, deu uma bicuda, aí deu um soco, aí deu um chute, aí empurrou. Numa dessa a mulher morre. Aí é onde entra que às vezes a companheira não tem a mentalidade de sair daquele casamento e achar que ela não vai viver uma outra vida melhor do que aquela. Ah, porque tem meu filho, porque ele é o provedor. E eu acho que isso não existe, né? Existe a coragem. É aí que entra de novo a linha do pensamento, porque muitas mulheres hoje em dia não querem de perder. Tipo assim, eu tenho que ter minha profissão para não ser dependente dele, entendeu? Porque se ele fizer besteira, eu tenho como cair fora. Tipo isso. Então tem essa linha de pensamento, tá bom? Sendo que não é. Qual é o correto, né? O plano perfeito de Deus? É o homem ser o provedor, claro. Sim. E ele não fazer essa loucura que ele faz. Mulheres que são escravizadas psicologicamente e vice-versa, né? Sim. É complicado. Tem homem também, né? Eu já vi também, mas mulheres validadas isso não é regra não, meu irmão. A gente tem dos dois lá. Pastor, Tem situações assim que a mulher e homem também, né, se sujeita muito no casamento, porque diz assim, foi esse que Deus me deu, foi esse que eu vou morrer. Aí eu pergunto assim, pastor, será que é esse mesmo? Aí eles entram lá, o que Deus uniu, Aí não separa. Pastor, desculpa. mas foi Deus? Mas já lhe chamaram alguma vez de canoa? Canoa, sim. Não, nunca, né? Já chama, mas chama bastante. Mas né? chama. Tem uma linguagem muito boa. É porque homem é aquela coisa que eu sempre falo. Eu sempre costumo dizer, gente, namoro é para isso, é para a gente tentar conhecer a pessoa. Tem gente, eu até falo, tem gente que merece muitas das vezes passar por aquele processo, naquele relacionamento. Por quê? Desde o começo Deus dá sinal, Deus não mostra que não é. Mas não, ele beija bem, ele é cheiroso, ela é bonitinha, o olho dela é verdinho, nada que dá. Entendeu? A gente o que? E às vezes Deus quer outra coisa, né? De Melhor novo, do que aquilo. por causa da vontade da nossa carne. Aí a gente acaba, às vezes, passando 15 anos com uma pessoa sofrendo por causa da vontade da nossa carne. E um pecado não justifica o outro. Ah, eu casei errado. Vai pagar o preço também. Responsabilidade pessoal. Porque lá no começo o Senhor falou, né, para a pessoa, não tem profecia, mas tem sinais. Não existe profecia para casamento, mas existe sinais, confirmações de Deus no casamento. E a própria Bíblia mostra, né? Sim. A pessoa não quer nada com Deus, tu vê as atitudes, tu vê o jeito, tu vê como ele se converte, tu vê o fruto. Aí você vai dizer, não, mas depois vai mudar. Pastor, depois não muda. Não muda. Não muda, fica pior. Só se for mesmo, só Se for da vontade do Senhor, ainda muda, se não for. Só se ele mergulhar mesmo em Deus transformar ele um pouco completo, entendeu? Mas se não. Mas aí, meu amigo, aí tu vai pagar pra ver, aí tu tem que estar muito na fiação com É Deus. melhor nem apostar nisso, viu, pastor? Hoje eu estou nesse nível. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, é voluntário. Por que é voluntário? O inimigo oferece, mas a escolha é tua. Tá bom? Olha aí como ele diz: Adão pecou por livre e espontânea vontade. Conhecimento. Por que conhecimento? Adão sabia que estava pecando. Ele não era doido nem pateta. Ele sabia que ele estava fazendo algo. Eu brinco, meu amado, que até o cachorro sabe. Sim. Quando ele rola o teu sapato,
Ele sabe, até o cachorro sabe mais que tu. Quando tu chega em casa, ele vai para a cama. Tu já sabe que ele fez besteira. Se até o cachorro sabe mais que o ser humano, meu amado. Então a gente peca por conhecer. Eu sei que não é para fazer, mas eu acabo fazendo. Então, um ato de rebelião contra Deus caracterizado por voluntariedade, porque eu quis, e por conhecimento, eu sabia, e depois, por incredulidade. O que é incredulidade? Deixou de crer na palavra de Deus. Ou seja, quando a gente peca, a gente se torna um homem e uma mulher incrédulo. Deixamos de crer. E quem deixa de crer, deixa de obedecer à vontade de Deus. Coitado da gente, né? E às vezes a gente não, talvez isso é de mim, não é de Deus. Não é Deus que está falando. Então eu vou fazer. Aí eu quero que ele faça. Ainda quer questionar, ainda que não é que é de você. E como eu falei, é individual. O julgamento também será pessoal. Apocalipse 20:12, está dizendo. Sim. É individual, meu irmão. Cada um vai pagar o seu pago, não tem jeito. Agora, pastor, só uma pergunta rapidinho antes do senhor iniciar aí. O pecado, existe uma diferença do pecado para a execução e só o pensamento? Sim. Tipo, eu pensei, mas não pratiquei. Sim. Eu recuei. Sim. Existe. Mas, ao contrário da execução. Sim. Fui lá, executei, pensei e executei. Alguém a gente costuma dizer de pecados consumados e pecados que não foram consumos, aí tu te conhece. Se passou pela tua mente, proveio do teu coração, tu não executou, mas tu já está no caminho. Mas já pecou. Ele não consumou o pecado. O pensamento ele é errado, ele é. Mas lembra que eu falei que contamina o homem é o que vem de dentro, não o que vem de... Pastor, mas ele já pecou porque saiu do coração e ele pensou? Sim, já pecou? Ele já pecou porque o pecado já está dentro dele. E de uma hora ou outra ele vai acabar praticando aquele pecado se ele não se consertar diante de Deus. É o que eu costumo dizer. A culpa não é do homem que está seminu, nem da mulher que está seminu. A culpa é nossa, que a gente deseja do lado de dentro. Que a gente pensa do lado de fora, meu amado. Né? É que nem o pecado só a gente está entre adultos aqui, né? Sim. O pecado, por exemplo, da masturbação. Tu vai te masturbar olhando um pedaço de plástico? Tu não vai, meu amado. Tu está pensando, meu amigo, e tu está executando, tendo uma ação do lado de fora, meu amado. Não, é uma coisa natural do homem e da mulher, né? O corpo dela está explorando o corpo dele, o corpo dela, as pessoas defendem. Meu amado, se tu estiver pensando num pedaço de pau, então, meu amigo, tu é diferente. A maioria do homem e da mulher não foi consumado, mas ele está dentro de você. Desejou. Aí o que acontece contigo? Aí que eu falo que tu tem que te conhecer, tu tem que te conhecer. Mas a consequência é para um e para outro. É diferente, claro, né? É diferente. Como eu falei, a consequência do pensamento é uma, e a consequência e a ação do pecado é outra. Mas como eu falei, o pecado já está dentro de ti. Se tu não te cuidar, meu amigo, o inimigo já viu que tu deu uma balançada, uma hora para outra ele toma, pode cair que eu sei que tu quer. Chuta aquela. A consequência do que pode vir acontecer para você na sua vida. Mas já tá tá pecado é pecado. Já está aqui, ó. Tu está que nem Eva. Tu já olhou, só está esperando a serpente te oferecer. Você desejou a mulher do seu vizinho. Você desejou, ninguém soube, você desejou. Mas se você consumar, se o vizinho souber, você vai ficar uma pena. Já está aqui, ó. É consequência. Tu já viu lá a maçãzinha, tu já olhou. Só falta a serpente te oferecer, meu irmão. Entendeu? Então, aí que a gente tem que se conhecer, gente. Se conhecer. Por exemplo, eu que sou casado, por exemplo, a minha esposa é casada. Se ela vê que do nada a carne dela está começando a alimentar sentimentos pelo outro homem, o que ela tem que fazer? Orar para queimar aquilo, tirar. Eu, como homem casado, já pensou? Eu começo a alimentar sentimentos com uma outra menina? Eu vou alimentar aquele desejo, eu vou alimentar, até uma hora que o quê? Vai cair. Que eu vou cair.
porque eu estou alimentando. Então, como eu me conheço, Senhor, isso não é de Deus, entendeu? E gente, eu já tive muita experiência com isso, tá entendendo? Por exemplo, é por isso que muitas das vezes eu nem, por exemplo, com mulher eu prefiro nem ter amizade. É a paz do Senhor, irmã, tudo bom? Por quê? Porque a irmã pode ser apaixonada por ti. Eu conheço um pastor que a irmã chegou, queria conversar com o casal, sentou o casal e o pastor. A irmã chegou e falou: pastor, eu tenho algo para falar de Deus. O que foi? É que eu estou apaixonado pelo Senhor, falou com o pastor. Deus, né? Na casa da esposa, na casa que é pastora também. Meu Deus. E Deus falou que é para a senhora largar ele para ele ficar comigo. Meu amado, eu já vi. E detalhe, eu conheço outras experiências. Eu conheço outros pastores que já ficaram apaixonados por ovelhas. Se apaixonou de uma tal maneira que chegou para mim e falou: Pedro, eu não sei o que eu faço, eu estou apaixonado pela irmã fulana de tal. O que a gente fez? Fomos orar e Deus tirou esse sentimento, porque ele alimentou o desejo no coração e a carne dele estava o quê? Desejando ela. Então vamos orar para Deus arrancar. E arrancou hoje está uma vez. E a irmã está na igreja dele e fala: Pedro, hoje tu olha, sabe o ex? Não tem um ex? Tu já foi doidona por ele? Doidinho por ele? Hoje em dia tu olha, eu fiquei feliz. Eu olho com isso e digo: meu Deus do céu, o que é Por quê, isso gente? na minha vida? Nada. A gente alimentou esse pecado dentro do nosso coração, que hoje saiu, meu amado. Entendeu? Então, é a mesma coisa que acontece. Então, a gente tem que se conhecer. Eu me apaixonei por uma menina, eu vou orar, e vai sair. E Deus vai me dar vitória. Ao ponto de eu olhar, conversar com ela e não ter pensamentos, nem vontades, né, eróticas ou algo do tipo em relação àquela pessoa. Entendeu? Então, o pensamento, ele é o quê? É o teu corpo respondendo ao teu coração para te se conhecer e para te ir para o joelho pedir ajuda para Deus. Tá bom? Eu não vou só para relacionamento, não. Eu vou para ódio, para rancor. Tu está sentado aqui atualmente maquinando: eu vou dar uma pisa nesse bicho. Na primeira oportunidade tu vai levantar e pegar a cadeira e dar na cabeça dele com a cadeira. Entendeu? Porque tu começou a alimentar, tu tem que dizer: não, Senhor, isso não é de ti, Pai, que isso, eu tenho que amar meus inimigos. Senhor, vai para o joelho: Senhor, me ensina a amar aquele irmão, isso não é, a gente sabe que isso não é da gente, meu amado. É por isso que eu sempre costumo dizer: pecado a gente tem que se conhecer. Quando tu te conhece, tu pede ajuda para Deus, porque antes de tu consumar o pecado, porque quando está na mente e no coração, meu amado, tu está engatilhado para pecar. O que é engatilhado? Tu só está esperando a serpente te oferecer. O que é a serpente te oferecer? É o camarada que está aqui, que tu já maquinou, dar uma pisa nem no tempão. Ele mandar tu tomar lá longe. É a hora, é o convite. É nessa hora que tu vai levantar, então toma. Entendeu? Três mulheres aí, né? Aconteceu uma situação, né, antes do meu padrasto partir. Aí mexeram com a mamãe, né? Meu Deus, quando a mamãe me falou de Jesus, não é fácil. Aí eu dobrei meu joelho, digo: se eu for lá no bairro, eu vou fazer tanta coisa. Aí eu dobrei meu joelho. Aí eu comecei a orar por essas 3 pessoas, sabe? Aí passou aquele negócio, né? Porque eu não podia nem olhar na rua, por causa era assim de pegar. Eu já passei por situações que eu orei de chorar. Tu chora para Deus arrancar aquilo de ti. Sabe por que a gente chora? Porque o que está dentro da gente não consegue suportar o ódio. Entendeu? Como tem alguém cheio do amor, cheio do Espírito Santo, e aquela situação trouxe o ódio no teu coração, minha magia, tu fica incomodado, né? A gente vai para um lado e para o outro: não, meu Deus do céu, isso não é de Deus. Quando tu chora, porque tu está dizendo: eu não quero ter esse sentimento, eu quero liberar perdão. É aí que a gente libera o perdão. Verdade, eu comecei a orar por essas pessoas e passou aquele negócio, graças a Deus. Então, quando tiver na tua mente e no teu coração, tu já sabe que já está pelo menos aqui, está vindo o desejo. Tu ficar alimentando, ou tu vai pecar, ou tu vai errar, ou tu vai, tá entendendo? Isso aqui é para tudo na nossa vida, gente, é para tudo. Aí eu vou enganar alguém, mas não deu certo, tu tá maquinando aqui, ó, uma estratégia para enganar fulano de tal. Na hora, meu amado,
na oportunidade que der, tu vai enganar e tu vai pecar. Porque já passou pela tua mente. Pega o cara e falou, meu amigo, eu tenho uma estratégia que já está na minha mente aqui, a gente vai enganar 5 otários. Pastor, e tem um outro detalhe, né? Eu não sei o percentual se muitas pessoas sabem disso, mas quando a gente, porque a mente, a neurociência explica que a mente, ela é capaz de realizar muita coisa, ela tem muita força, né, pastor? Sim. Então, tipo assim, por mais que uma pessoa te diga não para qualquer coisa, não, eu não estou disponível para essa situação, porque isso ou porque aquilo. Sim. Mas se a pessoa dizer não, eu consigo, eu vou fazer a pessoa mudar de opinião e tal, e consegue, né, pastor? É incrível. É poder de persuasão, né? Persuasão, consegue. O cara tem um poder de persuasão muito grande. Consegue. E a maioria dos crentes tem isso, meu irmão. Eu conheço o pastor, meu irmão, que eu falo, Barão, tu já está passando o limite da pregação e entrando num 71, eu falo para ele. E tu já está entrando no quesito, meu irmão, se tu deixar, meu irmão, tem uns que só falta dar a cama, Pedro, dorme aí, ainda oferece a esposa para ti. Meu irmão, de tanta lábia que o camarada tem, meu irmão. É muita lábia, é muita lábia, é muita lábia. É verdade, meu irmão, é verdade. Eu conheço pastores assim, muita lábia. Porque ele já fala muito, ele tem um poder de persuasão, só que ele acaba usando isso para interesses próprios. Aí ele está pecando. Meu irmão é aquele famoso, o irmão está fazendo outro irmão de besta ali. Tem gente que acha até graça, mas é verdade, está fazendo irmão de besta. Eu já conheci pastor, meu irmão. E não vou muito longe, teve na televisão uma jovem que morreu, não sei se vocês viram, foi até aqui, apareceu na Record. Uma jovem que morava com os pastores, ela morreu. Foi. Meu amado, os pastores botavam a menina para lavar a casa deles, para lavar o carro. A menina não comia direito, a menina morreu. Já pensou fazer a cabeça das minhas ovelhas e dizer, olha, tem roupa suja lá em casa, tem louça, vão trabalhar para mim, me deu dinheiro de vocês. Tem gente assim. Não, meu pastor, Deus o livre, meu Deus, ele é santo demais. Aí ele vai, ó, na lábia, meu amado, não vigia não para te ver. Então, gente, é voluntário, é conhecimento, é culposo, tá bom? O pecado ele é culposo, porque a culpa é nossa mesmo, tá ok? A gente às vezes quer fugir, mas não tem jeito. Ele é incrédulo, como eu falei. Por quê? Porque tu deixa de crer. Ele é uma força escravizante. A Bíblia diz que em João 8,34 que a gente é escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, o pecado te escraviza. Meu amado, quando ele escraviza, é uma luta para a gente sair. Viu? É uma luta, irmão. Quem já sofreu assim por pecados que te escravizou, quem lutou para sair da prostituição, de um cigarrinho, ou até mesmo de coisas bestas. Eu conheço gente que são escravos da mentira, meu amado. Ele não é algo que o camarada já é conhecido ali por ser mentiroso. E é do nada, ele chega e sai da boca dele escravizado. Então ele tem que orar para Deus libertar ele daquela situação, tá bom? E é o estado de depravação, ou seja, reprovação dentro diante de Deus. Tá ok? Olha aqui para a página 16, a gente correr para terminar hoje isso aqui. Os conceitos bíblicos dos pecados, isso aqui é bacana. 10 conceitos bíblicos de atos pecaminosos. Vamos lá. Primeiro, iniquidade. O que é iniquidade? É perversidade, tá bom? A iniquidade é deixar Deus por algo menor do que ele. Deus oferece a vida, mas o homem na sua perversidade prefere a morte. Então, o que é o estado de iniquidade? O estado de iniquidade é quando a gente, por vontade própria, gente, esse pecado aqui é aquele que tu fala assim, ó, eu escolhi pecar, eu sei que eu estou errando e eu estou praticando esse pecado, trocando Deus por algo menor do que ele. Isso é iniquidade, tá bom? Chamado também de perversidade. Transgressão sugere um ato de ultrapassar uma linha ou uma proibição. Davi confessou sua transgressão diante de Deus, no caso do seu adultério com Batseba. Então, quando você ouvir transgressão, é o quê? Você transgrediu, ultrapassou. Transgressão ultrapassou.
a linha da proibição. Né? Ou seja, tem uma linha bem aqui, Deus fala, tu não passa daqui, tu vai lá e passa. Aí tu passou naquela linha, nós chamamos do que? De transgressão. Davi olhou para Batseba, desejou Batseba. Não consumou o pecado está lá dentro. Quando foi que ele errou? Quando ele foi para cima dela. Ele executou e consumou, praticou uma transgressão, tá bom? Algo totalmente proibido dentro da palavra de Deus. Está lá o texto. Não adulterarás. Ele foi lá e adulterou. E o pecado como nome singular, tá bom? Entendemos que tem a ver com a falha em atingir um alvo de Deus. A ideia básica da palavra é vista em Juízes 20:16. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda e uma pedra no cabelo e não erravam. A palavra erravam aqui é não pecavam, tá bom? Então, para você entender melhor, a iniquidade e a transgressão, gente, ela é um agravante do pecado, tá bom? Por quê? Nós, como natureza pecaminosa, o que é aquilo? Vamos supor que do nada tu deu uma topada e chama um palavrão. Meu Deus do céu, Jesus tem sangue, Jesus tem poder. É porque às vezes está dentro de ti, então tu tem que orar para tirar aquilo da tua vida. Mas é porque tu é feito de carne. Então, quando a gente ser feito de carne, a gente sente a raiva, a gente vai por joelho para a gente não pecar, a gente sente os desejos. Né? Eu me apaixonei por uma menina, o Senhor, vou orar para tirar essa paixão, tirar isso não é de Deus, para me chegar no ponto de olhar para ela que nem a ex. Isso aqui, credo! Então eu vou orar para tirar isso da nossa vida. Né? Tirar, a ponto de eu olhar para a irmã e dizer, meu Deus, eu queria estar aí minha esposa com esse pedaço de urubu aí, misericórdia. Entendeu? Então é tipo isso. É verdade. Então a gente ora para arrancar mesmo. Então, esse ato aqui é pecado. Por quê? A gente já está com ele dentro de nós. Lembra que eu falei que o pecado começa aqui dentro? Só que a gente não consumou. Então a gente ora para Deus arrancar isso da nossa vida. Quando a gente vai para a iniquidade e transgressão, é quando a gente já praticou, já atuou e já passou a lei. A lei do que? Da transgressão. Que foi o que aconteceu com Adão e Eva e com Davi. Sabiam, praticaram, executaram e ainda gostaram. Consequentemente vai ter o que? Consequência, como teve com Davi, tá bom? Davi foi um homem salvo, um homem segundo o coração de Deus, está no céu, a gente vai encontrar com ele, mas ele pagou o preço dele aqui na terra. Não foi fácil, não. Sim. A espada de Deus foi sobre a casa dele. Que é o próximo tópico aqui, ó. Consequências do pecado. Olha aí. Desgostoso por ver a criação da ruína, lá em Gênesis 6:7. Ou seja, o pai fica desgostoso. O que mais acontece? O filho, encarnado, sujeito à fraqueza humana, entrega a morte por nós, pecadores. Ou seja, quando a gente peca, muitas das vezes a gente está dizendo que o sacrifício de Deus foi em vão. A parte mais profunda do impacto do pecado sobre Jesus foi a alteração do seu convívio com o Pai. Né? João descreve esse estado de alteração falando da glória que renunciou em João 17:5. Vocês sabiam que quando Deus fala aquela palavra assim mesmo, Pai, por que me abandonaste? Foi quando ele assume o pecado total da humanidade, quando ele está prestes à morte? Sim. Por quê? Está aqui, ó. Consumação. Ele se encheu com tanto pecado da humanidade, que ele estava morrendo, levando nossos pecados, que ele acabou se afastando do Pai dele. Até porque Deus não suporta o pecado. Então, tipo assim, falou, Pai, por que me desamparaste? O que ele está dizendo? Pai, eu estou distante de ti, porque eu estou levando o pecado de toda a humanidade. Então, meu amado, não foi fácil. Ó, não foi fácil mesmo. Deixa eu ver o que mais a gente pode ver aqui. Consequências do pecado contra Deus. Então a gente esquece o Espírito Santo, tá bom? A convivência, traz uma convivência sofredora no meio da igreja. A gente está na igreja, só Deus sabe que a gente está sofrendo por dentro, porque a gente está pecando, está errando. Consequências do pecado sobre a humanidade. Morte espiritual, morte física, tá bom? Medo, vergonha, julgamento, separação de Deus, dificuldade com relacionamento conjugal. Na humanidade, inimizade, ódio, homicídio, juízo do dilúvio.
Então, tudo isso aqui é consequência do pecado, tá bom? Ah, fulano matou alguém, ódio, alimentou o pecado da ira e do ódio, né? Homicídio, inimizade. Hoje o ser humano está terrível, né, mano? Esquarteja, mata que nem como se não fosse nada. O que é isso, irmão Pedro? Pessoas totalmente dominadas pelos pecados. O coração dela, meu amado, está totalmente cheio do ódio, cheio do rancor, cheio do... Olha, tu vê aqui esse jovem aí que morreu nos Estados Unidos e gente comemorando. Tu acha que alguém que comemora, ele não matou? Ele não matou porque não foi ele que deu o tiro. Mas ele tem o pecado do homicídio dentro dele. Por quê? Porque ele quer matar alguém que nem aquele lá. Se ele encontrar alguém, ele mata também. Entendeu? É que nem um camarada que fala assim, ah, morreu um ladrão, menos um. Então quer dizer, se tu encontrar um ladrão, tu pode matar um também. Por quê? Porque a gente tem esse desejo no nosso coração que ladrão bom é ladrão morto. Se tu alimentar esse desejo, muito provavelmente se um dia alguém, um ladrão vier te roubar e der touca, tu mata ele. Porque tu alimentou. Ou tu passar numa rua, tem um ladrão aí, ó, pegando um ladrão, deixa eu dar a minha. Vai lá, pega a pé na mão que talha a tua. Porque a gente alimenta esses desejos. Então a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de desejo que a gente tem alimentado dentro de nós, porque uma hora o inimigo vai preparar a armadilha e ele vai botar aquele teu desejo à prova. Seja numa situação, seja no trabalho. Tem gente que fala assim, um dia, meu amado, um dia que eu sair dessa empresa, eu vou dar uma remada nesse meu gerente. Aí o inimigo cria a situação, para ti, ele te humilha e tu fala, eu vou me embora, né? Eu vou me embora, então toma. É verdade, gente. Inclusive agora tem um vídeo agora na internet, tu viu o cara que voltou 2 anos depois da empresa e deu um tiro no gerente? Foi. Então, será que aquele camarada, quanto tempo aquele camarada não está alimentando o desejo de ódio no coração dele? Para ele sair da empresa 2 anos depois e voltar e matar o cara? Meu amado, ele guardou esse ódio muito tempo, meu amado. Ele guardou esse ódio por muito tempo mesmo. E quando ele viu, ele acabou matando o camarada. Gente, é aqui, ó. Guardou. Se não orar para sair, meu amigo, é complicado, tá bom? É complicado. É que nem não falar com alguém de amizade. Tem um parente teu que tu não fala anos, aí tu encontra com ele, a pessoa continua sem falar. Não, esse daí eu não falo. Esse daí eu não falo. 20 anos sem ver a pessoa um olha para o outro. Às vezes a gente tem até saudade, que é um parente, né? Brincou, foi amigo nosso, mas não fala. Porque o sentimento de inimizade ainda está guardado do lado de dentro. Então, meu amado, como é que eu venço isso? Enchendo o coração do Espírito Santo. Busque, irmão, busque. Bora buscar para a gente vencer esses males da nossa vida. Tá bom? E isso é muito forte. É isso que eu digo, que isso aqui é fruto do Espírito Santo, meu amado. Quem tem o Espírito Santo gera esses frutos. Eu já fiz culto que um irmão não falava com o outro. E eu pregando, meu amado, o Espírito Santo desceu de uma tal maneira no meio da igreja, esses cultos que a gente faz abençoado, né? Cheio da glória de Deus. Eu falei, Senhor, gera agora, se é tu que está na casa, tu tem que gerar arrependimento e perdão. As duas foram na frente da igreja e se abraçaram e choraram, meu amado. Porque se é Espírito Santo que está na casa, eu não aceito o irmão falar em língua e sair com raiva do outro. Que espírito é esse? Se é Espírito Santo, tem que ter amor, tem que ter união, meu amado. Outra vez a filha não falava com a mãe. De novo, lá no Ipuí, até preguei lá ontem na nossa igreja. Que a mãe não falava com a filha. Eu falei, maravilha, o Espírito Santo vai descer na casa hoje. O Espírito Santo desceu, a gente falou de língua. Senhor, se é tu que está na casa, eu quero ver fruto, tem que ter arrependimento. A menina saiu lá de trás, estava sentada lá atrás, veio na minha frente e falou, pastor, eu quero falar no microfone. Eu já sabia, meu amado. Tome. Ela pegou o microfone no meio da igreja, mãe, chorando, me perdoa em nome de Jesus, meu amado. É esse evangelho que eu creio. Evangelho que transforma. Evangelho que transforma. Agora se não tem fruto, não, fui para o culto, foi uma bênção. E agora eu vou dar uma teçadada no fulano bem aqui. Meu amado, que Espírito Santo é esse? É verdade, eu já vi, meu amado. Eu já vi. É complicado.
Então, gente, bora ter cuidado. Pode encerrar, bota aqui para a página 17. Página 17. Podemos ver, deixa eu ver que oração para a gente, dá para a gente terminar. Podemos ver a separação sobre 3 aspectos: separação física e temporal. Temporal porque toda vez enquanto Deus se fazia presente entre os pecadores, inclui a exclusão de Adão e Eva na presença do Senhor, tá bom? Então ele está dizendo aqui que existe uma separação física e uma separação temporal. Por quê? Temporal porque toda vez enquanto Deus se fazia presente entre os pecadores, inclui a exclusão de Adão e Eva e da presença do Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, de uma maneira mais simples para a gente entender, é que o quê? É que o pecado, ele nos separa da presença de Deus, mas ele não nos tira. Está aqui, ó, desenhar um olhinho aqui, ó, do olhar de Deus, meu irmão, tá bom? Deus continua olhando para a gente, porque tu peca. Hoje então nem se fala por causa da graça de Deus, mas naquele tempo o ser humano pecava, números pecou, mas Deus ainda olhava, porque a misericórdia dele é muito grande. A misericórdia dele é muito grande. E hoje em dia a gente está no tempo da graça, tu pode estar, meu irmão, entupido do pecado, dobrou o joelho, Deus te purifica e fala: melhor. Então a gente tem que lutar com isso, meu. Vamos lutar, que o Espírito Santo nos dá força para vencer, tá bom? Separação espiritual e temporal. Temporal porque Deus também arranjava meio de reconciliação espiritual através do sistema de sacrifício. Ou seja, toda vez que o homem peca ou pecava, Deus tentava se reconciliar com ele. Se Deus é maravilhoso. O que é isso? Tu peca, não quer saber nem de Deus, tanto pecado que tu tem. O que Deus faz? Manda o pastor na tua casa. Vai lá com ele. Por quê? Porque ele pecou, ele está distante de mim, mas eu quero ele. Eu quero a amizade dele de novo. Ele é minha ovelha. Eu sou o pastor dele. Deus sempre cria meio de reconciliação. O que é reconciliar? Aproximar. A gente se afasta, não, vai lá e une de novo, se aproxima de novo. Separação física e espiritual permanente. Este pecado é mais terrível. Se o homem não aceitar a oferta da reconciliação oferecida por Deus em Jesus Cristo, ele será afastado permanentemente da presença de Deus. Outras consequências do pecado são a morte, vergonha e sofrimento. Ou seja, essa aqui é o que? O homem, meu amado, quando ele não aceita essa reconciliação, Deus tenta, não quer. Então o que acontece com ele? Ele acaba saindo permanentemente da presença de Deus. Traduzindo, meu irmão, qual é o final dele? Morte, destruição e AIDS, inferno. Entendi? Qual é o meu papel? Brigar, pregar, ajudar e deixar que aquela pessoa tenha a escolha dela. Deus quer a pessoa, quer se reconciliar, quer que a pessoa não quer, a gente não pode fazer nada, né? Tem a ovelha que eu até deixo um pouco, para ver se ela sente um pouco de saudade, depois eu vou lá de novo, tento criar estratégia para a pessoa ver que Deus quer se reconciliar com a pessoa, mas a pessoa também tem que querer, tá bom? Que mais? Depravação total do ser humano ensina que não há sequer um aspecto da natureza humana que não tenha sido afetado negativamente pelo pecado. Há com certeza as pessoas que são mais éticas do que outros, mas todas são completamente prejudicadas pelo pecado. Tá bom? Ou seja, o pecado como um todo ele é uma depravação total. Ele prejudica física, espiritualmente, ele prejudica a nossa mente, ele prejudica nosso casamento, ele prejudica a nossa vida financeira, ele prejudica a nossa relação com Deus, ele prejudica a relação com os filhos, ele prejudica tudo, meu irmão, né? Por mais perfeito que o ser humano tenta fazer, o pecado e a nossa natureza carnal, com os convites, né, do pecado, faz de tudo para atrapalhar a nossa vida, para te não ter uma relação boa com teus filhos, né, com a tua esposa, para o teu trabalho lá, as pessoas serem só sangue, nada ir para frente, para ter briga, para ter contenda, para ter relacionamento de ódios, de angústia, né, de tu olhar para a pessoa e não gostar de cara, não vou com a tua cara de cara, né? Então, meu amado, ele é uma depravação total, tá bom?
Escravidão. O ser humano está escravizado pelo pecado sem a graça de Deus. O máximo que ele pode fazer é escolher seus pecados e nunca se livrar dele, né? Então, gente, o ser humano que está escravizado pelo pecado está sem a graça de Deus, está sem a misericórdia de Deus. O que ele tem que fazer? Reconhecer os seus pecados. Reconhecendo os seus pecados, o sangue de Jesus tem poder para nos libertar. E aqui ele vai encerrando, trazendo as consequências do pecado sobre a criação. Qual foram as consequências? Terra infrutífera e maldita, isso foi em Gênesis 3. Saíram do jardim do Éden por causa disso, tá bom? Sujeito à vaidade. Por causa desse pecado, hoje todos nós estamos sujeitos à vaidade, ou seja, à própria vontade. O ser humano hoje, cada um tem uma vontade diferente. Um gosta de coca, outro gosta de flanta, outro gosta de açaí, outro gosta só de suco, outro gosta só de feijão, outro gosta de feijão com arroz, outro gosta só de macarrão. Ou seja, tudo é vaidade. Romanos, Eclesiastes 8, né? Salomão vai dizer, tudo é vontade do homem. A gente ama fazer nossas vontades. Tudo isso é o quê? Consequências do pecado sobre a criação. Se não fosse isso, meu irmão, a gente já gostar só de louvar e estar na presença de Deus, que é assim que Adão e Eva estavam no jardim, só fazendo a vontade de Deus. Além disso, há um terrível julgamento que Deus trouxe contra a criação na ocasião do dilúvio. Terminando sua carta a Romano, Paulo escreve: e o Deus de paz brevemente esmagará debaixo dos vossos pés. Esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O que é esse Atos 16:20? A gente faz até campanha, né? Eu mesmo já fiz campanha. Vamos fazer a campanha esmagando a cabeça da serpente. Esse texto aqui, Paulo está dizendo o quê? A vitória sobre o pecado, sobre a morte, reconciliando com Cristo e alcançando a vida eterna. Tá bom? Essa é a ideia desse curso. Gente, eu não falei aqui, não sei se a gente pulou, eu não vi, o pecado que Deus não perdoa, tá bom? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado Deus não perdoa, é o único. Os outros demais, todos Deus perdoa. Então, gente, quando tu tem que encerrar, a ideia que tu tem que ter, pecado vem daqui de dentro. O lado de fora só é tentação, mas ele vem daqui de dentro. Toda vez que você estiver mal, tu já sabe onde é que tu tem que te cuidar. Você o arranca, tira, me liberta de muitas formas. E toda vez que, por exemplo, você que vão se tornar líder, tiver alguém passando por uma situação, você já sabe como você vai ajudar essa pessoa. Tá entendendo? Você vai ajudar ela com se limpar do lado de dentro. É por isso que a gente costuma cantar o quê? Louvor de sangue, purificação, santificação, tá bom? Porque a gente tenta fazer essa pessoa se aproximar porque perto de Deus, ela estando perto de Deus, meu amado, ela vai estar distante do pecado e das vontades que Ele tem oferecido sobre a humanidade, tá bom? Isso aqui é muito importante. Por quê, gente? Isso aqui tu tem que ensinar para os teus filhos, tu tem que ensinar para a tua esposa, tá entendendo? Isso aqui eu falo para minha esposa, irmão. Falei, moção, o dia que tu olhar para um homem, tu se apaixonar, tu tá sentada, ore para Deus, peça minha ajuda, que eu não vou brigar com você, porque eu entendo que o inimigo está te atacando, e um dia a gente vai olhar para essa situação e vai achar graça junto. Então tu tem que falar para teus filhos que a tua filha pode se apaixonar, teu filho pode se apaixonar. Quando vai se apaixonar, não é só pela bebida, pelo cigarro, pode ser até de maconha, pela cachaça, pelo 51, pelo crack. E todos esses desejos são alimentados aqui, ó. Mas o inimigo só vem do lado de fora oferecer. A maioria dos meus amigos que fumaram maconha já tinha vontade. Os amigos só veem, não trago aí. Entendeu? Toda menina que, por exemplo, perde ou se envolve, ou perde a inocência dela, ela já teve a vontade aqui. Só teve a oportunidade. Menina é bonitinha, ela gosta dele, ele é carinhoso, vai lá, cai. E aquilo ali pode arruinar a vida dela para sempre. Entendeu? Então isso aqui, gente, a gente tem que ensinar para os nossos filhos, para a nossa casa. Meu filho, guarda a tua mente, guarda teu coração. O que tu anda desejando? O que tu anda desejando? É que o Pedro, meu filho, gosta muito de rock. O coração dele está cheio de rock. Tu tem que ver se aquilo é bom ou não para a vida dele. Entendeu? A minha esposa está cheia de compra. Ou seja, o coração dela está cheio de compras. Ela está alimentada com aquilo. Porque eu sempre costumo dizer, quanto mais tu dedica teu tempo, mais o teu coração vai estar cheio daquilo. Por exemplo, a gente que trabalha muito. A gente trabalha muito porque a gente gosta de dinheiro. Só que se tu não vigiar, tu trabalha 15,
20 horas em 24 horas, que tu não tem tempo com os filhos, com a esposa, com a Cristo, para nada. Por quê? Porque o nosso coração está cheio querendo só dinheiro. Isso também é pecado. Entendeu? Então, gente, guarda teu coração. Há tempo para tudo. Tem o teu tempo de ganhar o teu dinheiro, tem o teu tempo com os teus filhos, o tempo para a tua esposa. Está entendendo? O tempo dos teus hobbies, gosta de jogar uma bola, gosta de passear no shopping, gosta de ir no cinema. Mas eu não deixo preencher o meu coração ao ponto de eu me afastar da presença de Deus. Eu não vou deixar um futebol me afastar da presença de Deus. Eu não vou deixar um cinema me afastar da presença de Deus. Eu não vou deixar uma praia me afastar da presença de Deus. Por quê? Porque eu busco primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, isso aqui é uma matéria séria, tanto para a tua vida, para te conhecer e ajudar você mesmo, porque eu tento fazer isso comigo, eu me ajudo, eu me conheço, e eu tento fazer isso com a minha casa, com a minha família, e você tem que tentar fazer isso com você, com a tua casa e com a tua família, e também quem é líder com as suas ovelhas, entendeu? Então, bora para cima, por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Só que em Cristo Jesus a gente somos mais do que vencer. Tá bom? Vamos ficar de pé. Encerramos essa matéria. Semana que vem a gente termina essa portinha, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu. Pai, nessa noite, obrigado por mais uma lição, Senhor. Hoje nós aprendemos o que é pecado, Senhor. Pai, que o Senhor possa me ajudar cada um dos meus irmãos a vencer o pecado. Não queremos mais pecar voluntariamente, pecar por culpa, pecar por iniquidade, pecar por transgressões. Não queremos, Senhor, guardar aqui dentro, Pai, o pecado. Não deixa, Senhor, esse pecado se alastrar, nem ser alimentado do lado de dentro, porque uma hora ele vai querer sair, uma hora ele vai querer ser consumado. Então me ajuda cada um dos meus irmãos, ajuda a nossa casa e a nossa família. É o que nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tá bom?